Bom, pessoal, boa noite oficialmente, né? Para quem não me conhece, que está aqui pela primeira vez, eu sou a professora Evelyn. A maioria já me conhece, né? Já estamos aqui presentes no Viva, né? Nos encontrando semanalmente aí no Viva. Mas hoje eu não vou ficar aqui com vocês, nem a Cris, né? Está em outro projeto hoje, mas nós trouxemos a Elaine Malgueiro, que foi coordenadora pedagógica aí na rede estadual de ensino por muito tempo, tem muita experiência na gestão escolar, e hoje ela vai falar com vocês sobre gestão democrática, vai falar um pouquinho também do Viva dentro dessa gestão. Então, bem-vinda, Elaine, a mais uma formação aqui conosco. Obrigada, boa noite. Aproveite, espero que pode se apresentar aqui para o pessoal, espero que vocês aproveitem muito esse encontro. Vou já me despedir, não vou ficar hoje com vocês, porque agora eu vou dar aula na faculdade, mas se precisar, estamos aqui, a Júlia também está, vocês já estão acostumados, o Felipe, e é isso aí. Então, já vou te apresentei e já vou me retirar, Elaine. Tá bom, Evelyn, bom trabalho. Obrigada, igualmente, gente. Boa formação, bom encontro aí com vocês, viu? Para vocês. Beijo, até mais. Então, gente, meu nome é Elaine, né? Como diz a Evelyn. Eu estou aqui atuando como assessora pedagógica. Trabalhei 33 anos no Estado, na educação, e tenho aí um caminho aí por essa gestão democrática, não democrática, enfim. Eu tenho aí uma certa experiência, né? E vim aqui para a gente conversar. Na verdade, eu vim trocar experiência, e a Cris, né, não pôde estar no dia de hoje, e me chamou para a gente conversar um pouquinho sobre gestão democrática. Mês de setembro foi o mês todo do Mão na Massa, né, da prática dos professores, e esse mês sobre o foco na gestão. E a Cris falou que vocês tinham pedido para conversar um pouco sobre gestão democrática, né? Pode mudar? Júlia? Aí. Então, olha lá, gestão democrática. É uma coisa bem complexa e, ao mesmo tempo, não. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de a gente entrar propriamente dito, pode mudar o slide. Já dizia o nosso amigo Paulo Freire, né? Que tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar as pessoas que vivem em torno da escola, dentro dela, para participarem, para fazer parte do destino dessa escola, é muito importante. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido, considerando o trabalho que é viver e assumir um país democrático, fazer uma escola democrática seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, já dizia isso Paulo Freire, né? Então, isso é uma coisa bem antiga, a gente vai ver que está na legislação, né? Mas é algo complicado de colocar em prática diante do sistema que a gente vive, tá? Mas antes de a gente falar propriamente dito sobre gestão democrática, eu quero fazer uma leitura para vocês. Pode mudar? Não sei se vocês conhecem Antônio Prata. Antônio Prata é filho de Mário Prata, um cronicista, né? Uma pessoa que escreve um gênero que eu adoro, que são as crônicas, né? Antônio Prata escreveu na revista Capricho, então as pessoas mais jovens gostavam dele. Escreveu na revista São Paulo e, inclusive, participou até de telenovelas, né, de novelas globais. Então, é uma pessoa bem conhecida. E eu trouxe um texto dele, que o nome pode mudar, a princípio vai chamar a atenção e falar assim, o que tem a ver, né?
O nome do livro já é um tanto quanto intrigante, né? O Nu de Botas é o nome do livro. Em Nu de Botas, Antônio revisita as passagens mais marcantes da sua infância, as memórias, as iluminações sobre os primeiros anos de vida do autor. Ele narra com precisão e com muito humor. Então, é um pouco da biografia dele contada com humor, né? Interessante. Os títulos são também instigantes, e eu vou começar com essa leitura para vocês. E escolhi a seguinte crônica. Pode mudar. Ah, não tá nesse. Pode voltar, pode voltar. Ah, tá nessa mesmo, nessa página. Mulheres Peladas. Pode voltar, por favor. Aí. Mulheres Peladas. Nossa, o que isso tem a ver com gestão escolar? Espera aí que a gente já conversa. Peço que vocês me escutem, por favor. Toda sexta-feira, lá pelas 6:30 da tarde, meu pai aparecia para nos buscar. Assim que dobrava a esquina, dava 2 buzinadas curtas. Era o sinal para que pegássemos nossas mochilas e corrêssemos para a rua. Geralmente, íamos a algum restaurante ou bar, onde ele encontrava os amigos e a namorada, e nos esbaldávamos misturando Coca-Cola com suquita, comendo frango a passarinho com batata frita e mandando para a cucuia, em meia hora, toda a harmonia nutricional que a mãe havia conquistado em duras penas ao longo da semana. Nas épocas em que meu pai tinha alguma peça em cartaz, costumávamos passar pelo teatro antes ou depois do bar, para que ele checasse a bilheteria, conversasse com os atores, visse o público entrando, ou caso o espetáculo já tivesse começado, aferisse o êxito da noite pelo número de pipoqueiros na calçada. Quando eu tinha uns 5 anos, estreou Pésame Mucho na Cultura Artística. Foi o maior sucesso do meu pai. Então, como vocês podem ver, o pai dele, Mário Prata, escrevia para peças teatrais, né? Também era famoso nas peças teatrais. Quando eu tinha uns 5 anos, estreou Pésame Mucho na Cultura Artística. Foi o maior sucesso. Coisa para 3, 4 pipoqueiros, mas eu não o considerava um homem realizado. Muito pelo contrário. É que, aos olhos de uma criança, aquele teatro, embora um marco arquitetônico paulistano, era incapaz de competir com a exuberância kitsch das casas de strip adjacentes. Pelo apelo que tinha o painel de pastilhas de Cavalcante diante dos neons em forma de dançarinas de cancã, levantando e abaixando as pernas, bocas abrindo e fechando, luas cheias e crescentes e minguantes, cometas espichando as caudas, estrelas acendendo e apagando? O que podia o projeto modernista de Rino Levi entre fachadas, imitando castelo medieval, gruta rochosa, chalé alpino, com portas espelhadas, douradas, prateadas, forradas de couro preto, branco e vermelho? Por que aquelas portas por aquelas portas eu pude ver um realce algumas vezes. Os palcos eram esfumaçados, o pisca-pisca da luz do estrombo, as prateleiras repletas de garrafas coloridas. E assim confirmar a suspeita de que o teatro do meu pai era o estabelecimento mais desanimado da região. Eu morria de vontade de saber sobre aquela Disneylândia noturna, mas não abria a boca, com receio de magoar meu pai, lembrando-lhe da simplicidade do seu teatro. Uma noite, contudo, ao sairmos da Cultura Artística,
com o nariz colado no vidro de trás do carro e os olhos hipnotizados pelos neons, a curiosidade me venceu. O pudor, e perguntei: por que aqueles teatros eram tão mais incrementados do que o dele? Por que o dele, mesmo fazendo tanto sucesso, não investia em luzes e decoração, adequando-se ao nível da vizinhança? Sem aparentar nenhum ressentimento, meu pai explicou que as casas por trás dos luminosos não eram teatros, mas bares. Estranho. Eu conhecia muitos bares, o que tornava aqueles tão diferentes dos outros, em que comíamos frango a passarinho com batata fritas e misturávamos Coca-Cola com suquita? Com a maior naturalidade, meu pai respondeu: mulheres peladas. Fiquei bastante intrigado. Do alto da minha meia década de existência, mulher pelada não invocava nada além da imagem da minha mãe entrando e saindo do banho, de touca na cabeça e toalha na mão. Cheiro de shampoo no ar, gotículas de vapor nos azulejos. Bem, talvez a fumaça, vista pelas portas entreabertas, fosse o vapor dos chuveiros, em que tais mulheres se banhavam, mas algumas questões maiores permaneciam sem resposta. O que levaria mulheres a tomar banho num bar? Por que permaneceriam peladas depois da ducha? Qual seria a graça de comer franga passarinho com a bunda de fora? A explicação do meu pai só aumentou minha confusão. As mulheres peladas estavam lá porque homens que não tinham namorada apareciam especialmente para vê-las. De novo, impossível ligar a causa e efeito. Por que um homem sem namorada ia querer uma mulher pelada, ainda mais num bar? Enquanto rumávamos para o restaurante, subindo a Consolação, fiquei imaginando tais sujeitos solitários, com cabelos desgrenhados e barbas por fazer, a bebericar tristemente seus chopes, enquanto as mães, nuas, iam e vinham com toalhas enroladas na cabeça, parando eventualmente entre as mesas, apoiando o pé no assento de uma cadeira para usar uma cera depilatória. Incapaz de visualizar tamanho despautério, pedi a meu pai que nos levasse a um bar de mulher pelada na próxima sexta. Não dava. Ele disse: proibidos para a criança. Então, pela primeira vez esta noite, alguma lógica apareceu. A proibição deveria ser para evitar que víssemos tais homens sem namorada sofrendo em meio ao vapor, aos neons e às toucas de banho. Aceitei a situação com um certo alívio. Até o teatro do meu pai não era, afinal de contas, um estabelecimento tão triste da região. Só quase 20 anos mais tarde, atravessei uma daquelas portas espelhadas. As mulheres eram diferentes do que eu havia imaginado, mas os homens estavam lá, bem como eu havia pintado. Então é isso, gente. Gostaram? Alguém conhece esse livro? Alguém conhece Mário e Antônio Prada? Pode falar, tá, gente? Isso é uma reunião. O povo tá meio tímido, né, Júlia? O pessoal é bem tímido. Então tá. O que essa louca tá lendo um texto de mulher pelada? Então, na verdade, o Mulher Pelada foi só um chamariz. Foi só uma forma de dizer para vocês que é a leitura que vai fazer a diferença na escola de vocês.
tá? Porque se eu quero uma escola democrática, em primeiro lugar, eu preciso ter alunos críticos, conscientes, autônomos. E eu só consigo isso se a minha educação for libertadora. Né? Se eu ensinar os meus alunos a terem esta liberdade, a terem essa criticidade. E a leitura é o que vai fazer isso. O trabalho com a leitura que vai dar compreensão de mundo, que vai dar uma visão de mundo, um entendimento maior das coisas. E eu não digo só os alunos, os professores também, quando começarem a ler mais, né? E fazer o seu aluno inserir nesse mundo da leitura, isso sim vai ajudar a formar essa escola democrática. Então, na outra reunião que eu conversei com as professoras, eu também coloquei essa importância de ler, essa importância de ser o exemplo. A gente coloca como prática diária a leitura de diversos gêneros para as crianças. A gente coloca como prática na rotina das crianças uma leitura compartilhada, onde a gente ensina a ler, onde a gente ensina a comportamentos de leitor, a comportamentos que vão ensinar essa criança a pegar um livro, folhear, ver quem é o autor, pesquisar, ler o índice, ler capa contra capa, analisar desenhos, enfim, a gente incentiva esse tipo de prática porque isso ensina o aluno a ler e a interpretar, porque hoje em dia o que mais tem, né, nesse mundo são pessoas que leem, né, e não leem com proficiência, ou seja, não compreendem o que lê, e vai levando a vida assim, vai criando dificuldade no seu trabalho, na escola, enfim, na vida. Alguém parece que levantou a mão, Júlia, quem foi? A Dani levantou a mão. Então vamos lá, Dani, muito prazer. Boa noite, tudo bem? Eu sou Dani, e eu estava aqui ouvindo você ler, né, o texto. Eu sou a doida da leitura e acho que literatura é uma das coisas que me move, porque a gente encontra na literatura, em qualquer tipo, né, desde uma literatura de cordel a uma literatura erudita, informações. E quando a gente fala de uma gestão democrática, a gente está falando de ter informações, ter conhecimento para se empoderar e poder trabalhar de forma democrática. Então, eu acho, assim, fazendo uma ponte com o tema, né, de hoje, que é o foco na gestão, a gestão democrática e a literatura. A literatura, né, a leitura em si. Eu acho que tem muito disso. Nós, enquanto professores, quando nos posicionamos em uma reunião pedagógica ou quando nos posicionamos com os nossos gestores, olha, eu não concordo com isso. Eu gostaria de mudar isso. Ok, mas por quê? Eu tenho meus argumentos, mas se eu tiver o embasamento teórico de alguém que me ensinou, que me contou, que estudou para falar que aquilo é real e funciona, eu tenho uma grande discussão e uma grande possibilidade de tornar essa relação mais democrática. Era isso que eu queria partilhar com você. Com certeza, é exatamente esse o recado. Obrigada por ter me ajudado, né, a entender se alguém não tinha alguma dúvida em relação a isso. É esse empoderamento mesmo que a gente tem que buscar dentro de uma escola, que a gente tem que fornecer dentro de uma escola, construir dentro de uma escola. Lá é o lugar. Se a escola não é lugar disso, onde vai ser? Se o professor não for o exemplo, lendo todos os dias para as crianças lá, desde a pré-escola, mostrando para ele o interesse e não cobrando leituras obrigatórias, né? Como assim ditas, 4 livros obrigatórios por ano. Eu tenho paura disso. Leitura não pode ser obrigatória. Leitura tem que ser prazerosa. Então, a gente tem que criar estratégias para que essas crianças leiam. A gente tem que criar
caminhos para transformar a leitura em algo que dá prazer, em algo que dá poder, que eles se sintam engajados, entendidos e valorizados dentro de uma escola. É bem por aí mesmo. Elisângela quer falar? Ah, eu quero. Eu só não vou abrir minha câmera porque minha conexão está um pouco ruim. Não tem Mas problema. é Elaine seu nome? Isso, Elaine. Elaine. Eu gostei muito, Elaine, o que você falou. Inclusive, eu sou pesquisadora, meu mestrado é em leitura, né? O tema é Que leitura, legal. com ênfase em valores. E eu estudo isso, né? A contação e a leitura de histórias. E eu penso exatamente como você falou, né? A leitura crítica, a leitura questionadora, né? Deixar os nossos alunos. Mas voltando para a gestão democrática, eu acho que nós não, assim, não sabemos fazer, né? Gestão democrática, porque assim, eu acho que a gente está tentando, né? Caminhando, eu me incluo, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas, quando a gente fala o que você falou, né? Alguém falou, foi a colega antes de mim que falou, ai, a gente tem que falar, às vezes eu não concordo, né? Com isso que a gestão falou, mas assim, a gente vê muitos medos, né, de falar. Eu sempre fui muito questionadora, muito sincera, muito de falar, mas eu vejo que a gente ainda não tem uma gestão totalmente democrática. Eu não sei se a Cris está aqui hoje, mas eu lembro que numa aula passada eu falei sobre a questão, Elaine, que me intriga muito, é a questão da flexibilidade. A Cris até falou que a gestão democrática não é todo mundo fazer o que quer. Mas, assim, eu penso que a gestão democrática é um investimento nas relações, né? É você investir nas relações, tanto dos alunos como dos profissionais que trabalham na educação, quanto dos pais, né? E eu creio que aquilo que você dá para você ser flexível, eu acho que deveria ser na gestão democrática, porque eu vejo que as pessoas colocam tudo assim, o que eu não posso fazer para o outro, eu ouço muito isso, sabe? Isso me intriga muito, tanto que eu estou fazendo um curso sobre comunicação não violenta, né? Eu estou colocando muito isso, que eu escuto muito isso. Eu não posso fazer isso para você, porque senão vou ter que fazer para todo mundo. E assim, a gente está vendo essa questão do investimento das relações. Vamos conversar sobre isso? Então, eu creio que é o diálogo, falta muito diálogo, né, nas gestões. E analisar cada caso, não é colocar tudo numa mesma balança. Então é isso. Acho que me estendi demais. Não, não, imagina. É isso mesmo. Gestão democrática não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil para ninguém, para o aluno, para o professor, para os gestores, para ninguém. Porque não é essa bagunça, todo mundo faz o que quer. E tem que existir uma ordem, tem que existir regras, né? E por isso que existem os colegiados, cada um vai participar dentro do seu grupo, representando o seu grupo, enfim. Existe uma ordem e regras para que isso aconteça. Mas é muito difícil porque a gente barra no sistema em N questões, né? Mas a gente não deve desistir, a gente deve continuar tentando, que um dia chega lá. E o Viva da Cris, ele possibilita essa introdução na gestão democrática, porque o Viva prisma pelo aluno como autônomo, o aluno dono do seu conhecimento, construindo o seu próprio conhecimento. E para que isso aconteça, o professor tem que trabalhar mais, o professor tem que ser mais pesquisador, o professor tem que buscar mais para poder dar isso para o aluno. Então, olha, você está dando autonomia para o aluno, para o professor, né? Um ligado no outro, e a escola em si vai funcionar melhor.
Então, realmente, é uma questão de relações humanas. Essa questão de atrito, isso é democracia também, porque as pessoas não pensam igual. Então, vai continuar havendo esse atrito? Vai continuar havendo. Só que qual a diferença? Tem que saber ouvir e tem que saber manobrar tudo isso e buscar a melhor forma de resolver. Enfim, vamos ler mais um pouquinho e a gente continua. Estou gostando da participação, é bem legal. Eu acho que é por aí mesmo. A nossa conversa tem que ir por aí. Então vamos lá, Júlia, próximo slide. O que é gestão democrática? A gestão democrática pressupõe a participação de vários segmentos da comunidade. Pais, professores, estudantes, funcionários, em todos os aspectos da organização da escola. Para que a gestão aconteça, é fundamental criar processos e instâncias deliberativas que a viabilizem. Então, é necessário organizar esses grupos, o conselho de escola, o grêmio. E é difícil, porque a participação dos pais na comunidade, enfim, é algo bem pensado e bem organizado, mas que com certeza funciona. Pode mudar. Pode mudar. Cris, Júlia? Ah, tá, foi o meu que não mudou, desculpa aí. Bom, como eu falei para vocês, olha, essa questão da escola democrática, da gestão democrática, é algo que que está lá na legislação, na Constituição de 1988, então isso não é novidade. Só que por se tratar de algo tão complexo, é muito difícil a gente ver isso nas escolas, né? A Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional de Educação, com sua meta, e na meta 19, já fala da gestão democrática. Só que, por ser difícil, vai se deixando de lado. Por ser uma questão, assim, de plena transparência, dá trabalho, vai deixando de lado. Só que o que a gente tem que pensar são nos louros colhidos quando isso funciona. Isso que a gente tem que pensar. Vamos lá? É fundamental, pode mudar. É fundamental compreender a questão da gestão democrática para além do aspecto conceitual. Olha aí. Não se trata apenas de uma concepção de sociedade que prima pela democracia como princípio fundamental, mas o entendimento que a democratização da gestão é condição estruturante para a qualidade e efetividade da educação. Na medida em que possibilita que a escola crie vínculos com a comunidade onde está inserida. Paute seu currículo na realidade local, conferindo sentido com a proposta pedagógica. E envolva os diferentes agentes na sua proposta de corresponsabilidade. Corresponsabilidade. Numa gestão democrática, todos têm responsabilidade. Numa gestão democrática, o envolvimento dos estudantes é o que alavanca todo o processo, porque pensa bem, uma criança que na escola se sente bem, ouvida, se sente parte integrante dessa escola, ele vai ter prazer em estudar, prazer em participar. E logo ele vai aprender mais. Logo, essa criança vai criando, esse adolescente, uma autonomia. Ele vai se sentir pertencente a essa escola. Então, isso faz com que esse aluno seja uma parte importantíssima nesse arranque para a gestão democrática. E aí fala da questão
de tudo está voltado ao currículo, à proposta pedagógica. Então, se eu quero um bom aluno, eu preciso de uma boa proposta, de um bom aluno, de um aluno envolvido, eu preciso de uma proposta pedagógica que o atraia. Eu preciso de um professor que seja valorizado. Eu preciso de um funcionário de limpeza ou da cozinha que seja respeitado. Então, eu preciso de um todo para que isso funcione. Vamos passar para o próximo slide. Se alguém quiser interromper, é só falar. Então, para colocar isso tudo em prática, esse processo implica, inclusive, o envolvimento dos estudantes, né? Como eu já havia falado. Tendo a experiência e o direito à participação como elemento fundamental para que isso se desenvolva. Porque ele é o protagonista, ele é o principal. Essa escola funciona para ele. É esse o objetivo da escola democrática, da gestão democrática. Fazer com que o aluno se desenvolva, se torne um adulto que tente mudar esse mundo, né? Que faça diferença lá na frente. Infelizmente, a gente tem muito do mesmo, então dá na hora da gente fazer um pouquinho diferente. Mesmo com a existência de legislações que amparem essa gestão descentralizada, é preciso que a escola transforme sua cultura numa perspectiva de diálogo igualitário e na horizontalidade. Então, não existe aquele que tem mais poder. Eu sou o dono da escola, eu tenho mais poder. Não, eu tenho mais responsabilidade. Eu tenho a obrigação de ter uma visão do todo. Eu tenho obrigação de entender o meu aluno, entender a necessidade do meu professor, entender a necessidade dos funcionários e entender a necessidade da comunidade. Então, é mais difícil, com certeza, essa horizontalidade. E equilíbrio, né? Buscar equilíbrio dentro desta comunidade escolar. Olha a responsabilidade. Os princípios da democracia. Ah, não, ainda pulei. Tem mais uma parte. Não, é o próximo slide. Próximo slide. Os princípios da... Isso. Então, vamos lá. Princípios da gestão democrática. A gestão democrática tem 3 princípios principais, tá? Quais seriam? Descentralização, participação, transparência. Olha, que simples. Não é simples? Não, só que não. É difícil. É difícil. Tem que ser bem estudado, tem que ser bem elaborado, tem que ser consciente. Então, essa democratização também tem que ser construída junto, para que, igual uma casa, quando você arruma junto, quando você constrói junto, desde o alicerce, vocês estão ali, não estou falando nem de você ser o pedreiro, nada, você estando ali, você participando, aquilo tem muito mais valor. E na escola a mesma coisa. Essa gestão democrática tem que ser construída junto. Por isso que tem que ouvir todo mundo, por isso que tem que ter os colegiados, por isso que tem que ter reunião, por isso que tem que ter organização, né? Essa descentralização vai ajudar o gestor a delegar poderes, assim, entre aspas, né? Atividades, porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Só que ele delegar atividades não significa que ele vai perder o controle de tudo isso. Não, ao contrário. Ele tem que observar, ele tem que acompanhar tudo de muito perto.
Aí eu lembro que a Cris até comentou que algum de vocês falaram assim que é difícil uma gestão democrática, porque às vezes o diretor tem que dizer o que tem que ser feito. Então, é assim, é como um ônibus, o diretor é um motorista. Você um fala para ele ir para a direita, outro para a esquerda, outro fala vai mais devagar, o outro vai mais depressa. Ele vai ouvir tudo aquilo, mas ele conhece o ônibus, ele sabe o caminho, ele sabe o percurso. Pode ser que alguma daquelas opiniões mexeu com com o caminho dele, com um dos das responsabilidades dele, do que ele tinha planejado, tá? Não tá errado mudar? Não, não tá. Mas quem tem que decidir, olhando para todo mundo, para agradar todo mundo, e quando eu digo agradar, não é deixar feliz, é agradar no sentido de, ó, você pode não achar que é bom agora, mas você vai entender o que eu tô fazendo, o que eu tô, onde eu tô querendo chegar. Então, é esse o gestor que descentraliza sem medo, porque é ele que vai ter o controle, porque precisa de uma pessoa assim, precisa de uma pessoa no comando para tudo funcionar, certo? E aí vem a participação. Todos devem participar: professor, estudante, funcionário, pai, responsável, pessoas de fora que trazem projetos para a escola, a comunidade ao redor, todos, todos. A gente tem que dar vez e voz para todo mundo. A direção da escola, ela tem que ser concebida como uma coordenação de diferenças. Ela tem que valorizar os diferentes saberes. Porque nessa escola que vai ser formado, vai sair formado pessoas, sujeitos ativos, participativos, críticos, que vão fazer a diferença lá na frente. E esse é o objetivo da escola, diretor, professor, esse é o propósito de um pai, de uma mãe, quando coloca numa escola, que meu filho seja um cidadão de bem, né? Esse é o objetivo da sociedade, do sistema, entre aspas, né? Eu quero uma pessoa, um trabalhador competente, capaz de dar boas soluções nos problemas da vida, enfim, uma pessoa que contribua para uma sociedade melhor. Então, essa participação precisa ser valorizada continuamente, organizadamente. E o último do princípio, né? Assim, a gente está falando de princípios básicos, né? Existem N coisas aí para serem analisadas. A gente está falando de forma bem global. A transparência. Por quê? Na cabeça de quem não conhece, de quem não tem essa visão, se não está falando é porque tem coisa a se esconder. Se não quer contar é porque tem um interesse escuso aí. Enfim, numa escola, quando as pessoas participam, quando as pessoas são informadas, quando as pessoas são consultadas, ela tende a ser mais compromissada. Então, olha, até o professor, desde o professor, na verdade, né? Professor, aluno, funcionário, ele está sabendo da dificuldade, de como foi, do que aconteceu, de como foi para chegar ali, das responsabilidades, do custo, enfim. Todos dentro dos seus segmentos estão sabendo das coisas que estão acontecendo, enfim, das decisões que estão sendo tomadas. Qual que claro, toda regra tem exceção, né?
mas qual que é a tendência dessas pessoas? A participar, a acompanhar, a vestir a camisa, a ajudar. Porque aquele que não quer mesmo e não ajuda, ele também não vai se incomodar dentro dessa gestão, ele vai mudar, ele vai sair de escola, você vai convidar ele para sair, enfim. Gestão democrática, escola democrática, como se diz, é algo bastante trabalhoso, é algo bonito de se ver, de se assistir, mas é algo que dá trabalho. Você tem que abrir mão, você tem que ouvir mais e você tem que saber coordenar tudo isso, né? E isso eu digo assim, não estou falando agora só na questão do diretor, estou falando do professor numa sala de aula. Porque numa escola democrática, o professor também tem que ser democrático. Então, dentro da sala, ele vai respeitar as diferenças, ele vai buscar sanar as dificuldades de todos, ajudar um a um. Dá trabalho, dá trabalho. E para uma escola funcionar, para uma escola ser democrática, o professor também tem que ser democrático. Então, percebe, não, assim, os funcionários também têm que caminhar do mesmo ritmo, tem que respeitar, tem que ouvir, tem que participar, tem que aprender a pensar no outro. Então, olha só que interessante, uma coisa leva a outra e a gente chega no bem maior. Pode mudar de slide. Então, vamos lá. Tem um livro chamado Gestão da Educação, Município e Escola. Nesse livro, os autores apontam que essa forma de administrar a educação constitui um fazer coletivo, permanentemente em processo. Processo que tem uma mudança contínua, uma mudança continuada, que está sempre baseada nos paradigmas emergentes de uma nova sociedade, do conhecimento. Então, olha, não é só porque você atingiu lá, você conseguiu ter uma escola dita democrática que parou por ali. Ao contrário, vai mudar sempre. É uma escola assim ativa, porque novas ideias aparecem, novas pessoas entram, novas leis, enfim. Então, é uma escola que vive em constante mudança. Por isso é fundamental sempre, em todas as mudanças, seja do cartaz que vai colar, da pintura na escola, enfim, tudo tem que ser voltado para uma concepção de qualidade de educação, tá? De finalidade. Objetivo da escola, finalidade da escola não pode estar desvinculado. Então, tudo tem que se conversar. Tem que existir essa participação para que consiga construir uma gestão democrática. Eu acho que eu estou falando demais. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar assim, não, está tudo errado? Alguém quer falar das suas dificuldades? Até agora o que eu falei, do que eu falei, se é possível, se é algo tão distante da nossa realidade. Eu queria ouvir um pouco vocês. Elaine, eu acho que eu estou gostando do que você está falando, mas eu queria que, se você pudesse, falar mais sobre essas relações, né? Como que o gestor ele traz, né, as pessoas da sua escola para refletir, né, sobre as decisões, não somente falar, eu não posso fazer isso, eu não posso, né? Como que tudo, né? Como que ele traz, né, para decidir junto, para elaborar as regras numa gestão democrática, entendeu? Uhum. O como, você quer saber o como? Como, né? Porque assim, eu acho que isso mais, porque eu estou numa escola que está caminhando para a gestão democrática,
Mas eu vejo que o mais difícil é isso, porque uma escola, ela é muito complexa, né? Ela entra tudo. Então, o gestor, e eu acho que cada um que está de um lado tem um olhar, entendeu? Então, o professor tem um olhar, o diretor tem um olhar, né? O aluno tem outro olhar, o pai tem um olhar, né? E como você, como que eu posso dizer? Como você ter um olhar para todas essas pessoas, né? Sem, sei lá, eu acho, buscando, né, essa democracia para todos mesmo. Eu acho que Uhum, isso para mim que é mais difícil. uhum. Alguém tem uma resposta para ajudar a Elisângela? Alguém já passou por isso? Teve essa dificuldade? Teve essa reflexão? Gente, não fala todo mundo de uma vez assim, porque aí dá microfonia. Um de cada vez. Júlia, esse povo é muito tímido. Pessoal, pode abrir o microfone. Quem quiser falar, fiquem à vontade. Então vamos lá, Elisângela. É, não existe uma receita pronta, entendeu? Existe um todo. Primeiro você tem que definir a sua proposta política pedagógica, aquilo que você realmente quer na sua escola, como você vai se organizar pedagogicamente falando. E aí, essa organização política pedagógica, você começa já nessa democratização, conversando com os seus professores, chamando os seus professores e falando sobre o método de ensino, o que vocês acham, como que um parecer da comunidade escolar, como que são esses alunos, como eles aprenderiam melhor, o que eles gostam mais, e você ir traçando perfis, entendeu? Então você chama os professores, aí você chama os pais e faz. Aí, se você não tem o conselho de escola, você chama alguns representantes, aqueles que têm interesse, né? Que você quer melhorar a escola, que opiniões eles têm em relação a isso, o que ajuda, o que não, e registrar tudo isso, né? Ouvir os pais, chamar os alunos, ou representantes, ou aqueles que querem e gostam de falar, e ouvir os alunos. O que está faltando para essa escola? Eu quero que essa escola seja um lugar agradável para vocês, que vocês aprendam. Enfim, de todos os funcionários, tá? Funcionários. O que está errado, o que funciona, o que não funciona, como eu posso ajudar vocês, eu quero a participação de vocês, os professores, você pode até abrir também essa questão da didática, né, para eles, né, mas enfim, a princípio cada macaco no seu galho, né, e aí depois a gente junta tudo, porque o pai não vai começar, pai não pode dar palpite se você vai trabalhar livro X, metodologia Y, porque essa não é a alçada dele. Ele pode dar palpite em outras áreas, né? Você pode participar em algum momento o que está acontecendo, o que ele acha e sugestão, mas definir o que vai ser feito para eles, na questão pedagógica, por exemplo, seria o coordenador pedagógico, os professores. Então, essa representação de cada, você ouvir a parte representante de cada grupo, ouvir e formar a sua opinião para você ver que escola você tem que formar, que mudança você tem que fazer. E ir atrás paulatinamente,
entendeu? Então vamos lá, vocês querem uma escola assim assado? Olha, eu fui estudar, para fazer isso a gente precisa mudar isso, isso, isso. Todos precisam mudar, todos precisam ajudar. Olha, os alunos agora, nós decidimos estudar pela metodologia ativa, né, pelo Viva, e os alunos agora vão ter que decidir para que sala que vão, só que não pode ser uma bagunça. Vocês falaram que queria estudar coisas do interesse de vocês, enfim, mas tem que ter uma organização, então vocês vão ter que trabalhar, fazer assim, assim assado, vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Chama os pais, os funcionários e assim por diante. Então, é uma organização que dá trabalho. É uma organização que, a princípio, você tem que fazer esse levantamento, aí você depois começa a delegar. Coordenadores, vai lá com os professores e monta o projeto tal, não sei o quê, aí você participa dessas reuniões, ou você conversa com os coordenadores depois, você tem que estar atento em todos os âmbitos, você tem que participar de tudo. Então, você não pode estar 100% em todas as reuniões. Então, você tem que saber de tudo um pouco, você enquanto gestor. Então, percebe que é algo assim bem trabalhoso, mas é algo interessante, porque o professor trabalha feliz naquilo que ele ajudou a escolher, é muito melhor, é muito mais fácil de lidar, é muito mais fácil progredir, é muito mais fácil crescer. O aluno que foi respeitado e ouvido também vai estar muito mais feliz nesse aspecto, entendeu? Aí existem alguns livros, né? E um deles é esse que eu falei para você. É um livro, chama-se Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Ele fala dessa gestão democrática, tá? Principalmente da parte do diretor, os mecanismos de participação da escola, as formas, os limites, as possibilidades que ele pode fazer, que ele pode exigir, que ele tem que construir, enfim, esse processo de participação, essa coisa mais estruturada, mais sistemática, você tem que buscar realmente nas leituras, entendeu? Eu estou falando para você assim, ó, na prática, como que funciona. Que é o nome do livro, Elaine? O nome do livro? O nome do livro é Conselho de Escola, Conselho Escolar, Gestão Democrática da Educação e Escolha do Diretor. Conselho Escolar, Gestão Democrática. Gestão Democrática da Educação e Escolha do Diretor. Esse é um dos livros, tá? Aí, se vocês tiverem interesse, eu posso estar selecionando mais alguns, vou conversar com a Cris e com a Evelyn, para a gente estruturar melhor isso, então, se é do interesse de todos. Ô, Elaine, você falou também sobre a questão do pai interferir, né? Dos pais interferir na questão, na parte pedagógica. A gente sabe que tem alguns pais que acabam interferindo, né? Querendo interferir. Aí, nesse caso, o gestor tem que se pautar nas leis, né? Na LDB. Sim, é assim, ó. Vamos por partes, tá? Que gestão democrática não acontece da noite para o dia. Por isso que eu falo, começar com os professores, começar com a questão pedagógica da escola. Porque é isso que vai fortalecer, é isso que vai dar, que vai ser o tripé dessa escola democrática. Por quê? Quando o professor estuda, quando o professor procura, conversa, discute e define uma proposta pedagógica, ele acredita naquilo.
E ele vai defender aquilo com unhas e dentes. Ele acredita no trabalho dele. Então, se um pai chega e fala assim para a professora, vai, um exemplo, ou para o próprio diretor, eu não estou gostando porque o meu filho, lá no primeiro ano, não escreve em letra cursiva, e eu gostaria que ele escrevesse em letra cursiva. Aí a professora vai chamar ele e vai falar assim, olha, mãe, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Para mim, para nós, o importante é que o seu filho aprenda a ler e escrever, independente da letra que ele faça. Agora eu vou dizer para a senhora, a letra cursiva é muito mais difícil para quem está aprendendo a ler e escrever. Ele tem que ter um domínio de coordenação que nem sempre se tem lá no primeiro ano. E outra, letra cursiva foi inventado pela escola. Sabe para quê? Para copiar a lição da lousa mais rápido. Porque a proposta da escola conteudista, lá de antigamente, era quanto mais lição no caderno, melhor o aluno era. E a história provou para a gente que isso não é verdade. Isso não confere com a realidade. Então, ensinou e decretou aí, criou essa bendita dessa letra cursiva. Para quê? Você já reparou? Você fez letra de forma e você fez letra de mão? Letra de mão é muito rápido, você copia, rapidinho você faz um texto. Agora, a letra cursiva quando o aluno está aprendendo a ler e escrever, para ele é muito mais fácil juntar as letras, juntar as sílabas, juntar as palavras e formar o texto. Quando eu explico isso para o meu pai, para a mãe de um aluno que tem essa dúvida, com toda essa firmeza, com toda essa segurança, você acha que essa mãe vai discutir comigo? Você acha que essa mãe não vai entender e falar, nossa, ela sabe o que ela está falando? Realmente eu vou observar se o meu filho aprende mais rápido assim ou assado. E isso, assim, foi um exemplo que eu dei, porque a alfabetização sempre foi a minha praia, né? Então, eu estou dando um exemplo daquilo que eu trabalhei e briguei muito, sabe? Muitos professores não entendiam isso e a gente tinha N discussões e estudos em relação a isso. E nós chegamos aí a esse denominador aí, para que letra cursiva? Letra cursiva é de escola. O importante é ler, o importante é escrever, é saber o que está escrevendo, é entender, é saber se comunicar. Isso que é importante. Deu para entender um pouquinho, Elisângela? Deu sim. Uhum. Eu entendi. O professor tem que estudar, ele tem que saber, né? Se comunicar com o pai, e ele tem que manter o pai informado da proposta pedagógica, né? E mais do que isso que a gente sempre fala, é documentar, né? A documentação é muito importante, principalmente Sim. na educação infantil, os Sim, registros. sim, com certeza. Esse é um assunto para mais uma outra reunião. Registro, isso é importantíssimo. Registro norteia o planejamento do professor, norteia a sua própria prática, rever a sua prática, ajuda o pai a conhecer o seu filho. Então, registro é também excelente. Então, voltando lá, essa questão didática, né? Por isso que tem uma coisa muito importante, não só na gestão democrática, tá? Na educação como um todo, que é a formação do professor. O professor precisa estar em constante formação, porque, como eu já havia dito, aquele professor que tem segurança e domínio do que ele ensina, do que ele faz, ele vai convencer o pai de que ele está certo. E não só na palavra, principalmente no resultado final. Quando chegar lá no final do ano, ele vê a diferença do filho
de quando começou o ano. Isso não tem dinheiro que pague, entendeu? Então, quando o pai vê, a comunidade vê que a escola realmente funciona, aí sim você tem a faca na mão, a faca e o queijo para construir a sua escola democrática de maneira bem sólida, entendeu? Mas começa por aí, pela parte didático-pedagógica. Eu acho que já deu nosso tempo, né, Júlia? Elaine, e você fala bastante de leitura. Você teria algum livro sobre leitura para indicar? Tenho bastante. Na verdade, a gente tem informações sobre, né? Porque leitura é assim, eu fico encantada com a leitura, o que ela pode fazer dentro de uma escola, sabe? E são coisas tão simples, tão fácil, desde sentar lá no pátio e ler para as crianças e chamar alguém da secretaria, por exemplo, lá a tia da cozinha senta e lê para as crianças, as pequenas, né? Por exemplo, mas pode ser os grandes também, mas eu digo assim, esse amor pela leitura desde pequeno. Então, pequenos projetos que a criança vai falar: nossa, a tia que cozinha também lê. É isso que a gente tem que trazer para a escola. A gente tem que trazer que leitura não é algo da escola, é algo da vida. Sabe? Fazer projetos de leitura, de passaporte de leitor, que a criança leve livro para a escola toda vez que ela quiser. E ela faça uma lista dos livros que ela leu para ela formar sua opinião, que gênero que ela gosta mais, formar a sua lista de livros que mais gostou. Enfim, gente, leitura é um negócio que me encanta muito. Eu posso procurar procurar não, eu posso organizar alguma coisa nesse aspecto. Passa o seu e-mail, se puder passar para a gente. Eu acho que dá para escrever. mandar no grupo do WhatsApp depois, Elisângela. Dá para tá. mandar no grupo do WhatsApp. E aí todo mundo tem acesso. Ótimo. Tá bom. certo, gente. Já, ultrapassamos um pouquinho o tempo, né? Todo mundo chegou da escola, tá cansado, quer jantar, tomar seu banho, mas valeu. Eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? É vocês aqui, todos presentes, querendo alguma coisa a mais, apesar de cansado, de ter passado atribulações durante o dia, mas vocês estão aqui, fazendo a diferença. É isso que é importante. Vocês são diferentes. Então, valeu. A gente pode se encontrar mais vezes. E espero que dê tudo certo. Tá bom? Boa noite, pessoal. Gostei muito, viu, Elaine? Obrigada, Rosângela. Elisângela. Tá bom, obrigada, viu? Boa Muito noite, jóia. pessoal. Boa noite.